Galera, vamos então para o terceiro vídeo do mini curso sobre Covid para concursos. Lembrando, reforçando mais uma vez que a ideia não é transformar ninguém em expert em Covid, né? Mas é somente no sentido de como eu acho que vai aparecer muitas questões de concurso, especificamente com o tema, principalmente nas áreas nos concursos específicos para fisioterapia hospitalar e fisioterapia intensiva, eu resolvi fazer essa série de vídeos com o objetivo de chamar atenção para alguns assuntos que seriam mais importantes. Nesse vídeo agora a gente vai falar sobre os recursos fisioterapêuticos, né, os nossos recursos que a gente tem para utilizar em terapia intensiva nesses pacientes com Covid, tá? Então, os pacientes infectados pelo novo coronavírus, que necessitam de cuidados intensivos, eles apresentam uma pneumonia viral, podendo evoluir para insuficiência respiratória aguda, de causa hipoxêmica, onde você tem uma diminuição na PaO2, e síndrome do desconforto respiratório agudo, na sua apresentação mais grave. Então eu queria chamar a atenção aqui para o primeiro ponto, que eu acho extremamente importante, que é classificar essa síndrome do desconforto respiratório agudo em leve, moderado e grave. Tá? A gente tem outros vídeos que a gente vai detalhar isso com mais calma, mas a gente vem falando isso sistematicamente, né, que essa classificação, um dos parâmetros mais importantes para essa classificação é a PF, né, a PF, né, que é a pressão de oxigênio barra FO2, né? Então, a partir de 200, num valor de 200, você pega a pressão de oxigênio, divide pela FO2 e você vai ter, então, um valor. A partir de 200, a gente chama de uma síndrome do desconforto respiratório agudo grave, moderada, né? Então essa classificação é um primeiro ponto que eu chamo a atenção em relação a essa aula, tá? Saber classificar, saber esses valores são extremamente importantes. Em alguns casos, devido à não reversão do caso clínico com oxigenoterapia e ou ventilação não invasiva, são dois temas que a gente falou anteriormente, a ventilação mecânica invasiva ela tem sido indicada. E mais uma vez reforçando a ideia de que quanto mais protelar a intubação desse paciente, pior é o prognóstico dele. Tá certo? Então esse é um ponto importante. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção aqui é a resolução do COFITO 402/2001, que fala que regulamenta a especialidade profissional do fisioterapeuta intensivista, né? E determina como competência e objetivo desse profissional a avaliação e o tratamento das alterações da função respiratória. Né? Então, nesse sentido, serão descritos alguns recursos que o fisioterapeuta da área pode utilizar, né? E quais os objetivos, quais os desfechos que a gente quer com a utilização desses recursos? A redução da ocorrência da intubação orotraqueal, né? A gente quer diminuir a possibilidade desse paciente ir para o tubo. A redução do tempo de ventilação mecânica e do tempo de UTI. E a redução da incidência de infecções, incidência de infecções respiratórias e redução da mortalidade hospitalar e pós-alta. Certo? Então seriam esses os desfechos que a gente busca, né, que a gente objetiva quando a gente utiliza os recursos que a gente tem em terapia intensiva. Então o primeiro recurso que a gente vai começar é a radiografia do tórax, né? Assim que o paciente apresenta os primeiros sintomas, é indicado o exame de raio-x do tórax, onde a gente vai observar opacidades no espaço aéreo e achados inespecíficos que não vão diferenciar de outras pneumonias. Apesar de ser um exame utilizado num primeiro momento, a radiografia ela não é o exame mais indicado para fazer um diagnóstico diferencial da pneumonia ou da Covid com as outras
pneumonias virais, tá? O padrão ouro para avaliação e diagnóstico é a tomografia computadorizada, né? O padrão de opacidade em vidro fosco, né, predomina nos 4 primeiros dias após o início de sintomas. Então eu coloquei de vermelho aqui para chamar a atenção, tá? Entre o 5º e o 8º dia, você já observa um aparecimento de pavimentação em mosaico e consolidações, mostrando o aumento da extensão do acometimento pulmonar. Então, à medida que o paciente vai passando o tempo e piorando o quadro, a imagem da tomografia vai se alterando, né? E o pico dos achados acontece entre o 9º e o 13º dia, em que você observa o aumento das consolidações, tá? Após o 14º dia, há geralmente regressão desse quadro, os achados são menos graves do que nos quadros até o 13º dia, nos achados até o 13º dia. O acometimento pulmonar de pacientes com pneumonia, ele foi classificado inicialmente em 2 fenótipos, o tipo 1 ou low e o tipo 2 ou high, né? Que eles são facilmente distinguíveis na tomografia computadorizada. Isso também está de vermelho, porque é extremamente importante essa classificação fenotípica do acometimento da pneumonia dos pacientes com COVID. Essa classificação em tipo 1 e tipo 2, o low e o high, né? Nos pacientes classificados como tipo 1, o que você tem é uma elevada complacência, ou seja, um pulmão que tem uma complacência alta, então ele tem uma capacidade de distender alta, né? Não é um pulmão duro, né? Isso, para esse tipo de paciente, para esse fenótipo, né? Para esse tipo de fenótipo tipo 1. Uma baixa elastância, então, se você tem uma alta complacência, você tem uma baixa elastância, sempre há uma relação inversamente proporcional entre essas duas variáveis fisiológicas que avaliam a mecânica respiratória, extremamente importantes, junto com a resistência, né? Então, se eu tenho elevada complacência, eu tenho uma elevada capacidade de distensão, se eu tenho uma baixa elastância, eu tenho uma baixa capacidade de retorno ao tamanho inicial, né? Então ele é um pulmão macio, mole, né, nesse tipo, mas ele tem uma capacidade baixa de retornar ao comprimento inicial. Um baixo peso pulmonar, com uma relação de ventilação-perfusão reduzida, né, consequentemente a essas características. Um baixo potencial para recrutabilidade, podendo apresentar a chamada hipoxemia silenciosa. E já os pacientes que apresentam o tipo 2, é o contrário, eles têm uma baixa complacência, né, uma capacidade de estender baixa, então uma capacidade de um pulmão mais duro, né? Por consequência, eu tenho uma elevada elastância, se eu tenho uma baixa complacência, eu tenho uma elevada elastância. Um alto peso pulmonar, um alto shunt direito-esquerdo e maior potencial para recrutabilidade, que é o que diferencia o tipo 1 também, tá? Então, saber diferenciar essas características fisiológicas do tipo 1 para o tipo 2 é extremamente importante. Com certeza é uma ótima questão para concurso. Lembrando o que é o shunt. O shunt para você lembrar o que é o shunt é o contrário do espaço morto. O que é o espaço morto? É um espaço que tem ar, mas não tem sangue, não tem perfusão. Tem ventilação, mas não tem perfusão. O shunt é o contrário, ou seja, eu tenho perfusão, mas não tenho ventilação. As áreas de atelectasia de consolidação pulmonar, elas são características de shunt, né? Que é umas áreas perfundidas, porém não ventiladas. ATC, então, ele é fundamental para auxiliar a diferenciação desses dois tipos, né? Porque a gente vê características muito diferenciadas. E é também extremamente importante para avaliar a extensão do acometimento pulmonar maior no paciente do tipo 2. Tá certo? Então aqui a gente vê na figura 1 a tomografia tipo 1 e tipo 2,
você pode observar no tipo 2 um comprometimento bem maior do que na região posterior do que o tipo 1, né? Então você tem uma redução do volume pulmonar importante no tipo 2. Recentemente foi proposta uma classificação com 3 fenótipos, baseados também nos padrões da tomografia computadorizada, onde o fenótipo tipo 3 observa-se um padrão compatível com a síndrome do desconforto respiratório agudo, porém pesquisas elas são necessárias para confirmar essa hipótese. Então o que a gente sabe hoje realmente é o tipo 1 e o tipo 2, e aventa-se na possibilidade de um padrão do tipo 3, mas isso aí precisa ser melhor estudado, por isso que eu coloquei grifei em verde, tá? Uma outra recurso que a gente tem é a ultrassom para avaliação do parênquima pulmonar e principalmente da musculatura diafragmática. Também auxilia no diagnóstico da Covid-19. Importante também para rastrear a progressão da doença durante as fases de deterioração e recuperação, né? Então eu vou avaliar o quanto do comprometimento da musculatura diafragmática houve em função desse tempo e quanto de recuperação tem dessa musculatura, bem como para direcionar a escolha também da intervenção fisioterapêutica. Está de vermelhinho aqui o quê? Que é a ultrassom diafragmática, que eu falei, né? Utilização maior do ultrassom em relação ao diafragma. Pode ser utilizado tanto para avaliar a função pulmonar, por meio da mensuração da amplitude, do movimento, da força e da velocidade de contração. A gente consegue avaliar tudo isso no ultrassom diafragmático, além também da espessura durante a inspiração e expiração. Então essas medidas vão oferecer informações relevantes para avaliação e o manejo do paciente com fraqueza ou paralisia diafragmática, né? Vai ser importante também na interação paciente-ventilador, bem como na compreensão do porquê da falha do desmame da ventilação mecânica, né? Então eu posso utilizá-lo como prevenção e avaliação do possível sucesso do desmame do paciente, como eu também posso me inteirar da possível falha que esse paciente pode apresentar. Um outro recurso que a gente pode utilizar também é a tomografia por impedância elétrica, né? A tomografia por impedância elétrica, que não é com certeza a realidade da maioria dos serviços, né? Mas vale citar aqui, onde ele monitora a distribuição da ventilação e da perfusão no pulmão, de forma não invasiva, isso é extremamente importante, e em tempo real à beira do leito, né? Entre seus inúmeros benefícios, vão destacar a monitorização dos ajustes realizados na ventilação mecânica sobre a aeração pulmonar. Então, se eu posso fazer de maneira não invasiva em tempo real, eu vou ter uma avaliação precisa daqueles meus ajustes ventilatórios se eles obtiveram os objetivos em que eu buscava com esses ajustes, né? Sendo de grande relevância na condução da manobra do recrutamento alveolar, né? A gente vai falar mais detalhadamente sobre manobra de recrutamento alveolar e protocolos de manobra de recrutamento alveolar, mas quando eu faço a manobra de recrutamento alveolar, será que eu consegui aumentar a área de ventilação, de perfusão pulmonar através da manobra de recrutamento alveolar, que é o meu objetivo principal? Então a tomografia por impedância elétrica possibilita isso. Está em vermelho aqui porque a determinação da PIP ideal possibilita a redução da drive pressure e do colapso alveolar, fornecendo uma ventilação mais segura, né? Então o que é esse drive pressure? É a pressão de platô menos a PIP, né? Então eu faço lá, eu avalio a pressão de platô, diminuo da PIP, eu tenho a drive pressure. Essa drive pressure, a gente já falou em vídeos anteriores, ela tem que ficar, o ideal ficar menor que 15
centímetros de água, de pressão, né? Quando eu tenho uma tomografia por impedância elétrica, em que eu determino de maneira mais segura a PIP, né, por meio da titulação da PIP, na manobra de recrutamento alveolar, eu vou utilizar a PIP, que é a PIP ideal, ou seja, a PIP que vai realmente aumentar essa ventilação regional, né, aumentar esse recrutamento alveolar, sem causar um aumento perigoso da pressão da drive pressure, né? Fornecendo daí uma ventilação mais segura. Então, talvez aí seja a grande vantagem da tomografia por impedância elétrica. Aqui a gente tem uma figura mostrando justamente a tomografia por impedância elétrica, a divisão em 4 quadrantes, né? Quadrantes anteriores e quadrantes posteriores. Anterior direito, esquerdo, e anterior posterior esquerdo, anterior direito e posterior direito. A gente vê que a área anterior em relação à posterior é um maior aeração na região anterior, e em relação ao direito e esquerdo, uma maior aeração no lado direito. Então eu falei o contrário, né? Então o direito está aqui, o esquerdo está aqui, né? Então a gente pode observar isso observando a beira-leito de maneira não invasiva em tempo real, certo? Avaliação da pressão do balonete, do cuff, né? Um outro recurso. O cuff adequadamente insuflado é uma garantia de proteção da equipe e do ambiente. Por quê? Porque você diminui o escape, que gera aerosolização, e a aerosolização ela aumenta a possibilidade de disseminação do vírus, e por isso então protege a equipe e o ambiente, né? E a adequação também da avaliação da pressão do balonete, o mais importante aí, ele evita lesões como isquemia, alterações ciliares, traqueomalácia, né, ou estenose. A traqueomalácia é um dos maiores problemas na hora da extubação do paciente, né? Ele pode vir a ter uma parada respiratória em função da traqueomalácia e uma reintubação precoce após a extubação. O valor em torno de 20 a 30 milímetros de mercúrio, e manter esse nível de pressão no interior do balonete é recomendado para prevenir todas essas lesões que a gente comentou anteriormente. Isso deve ser feito pelo menos 4 vezes ao dia, né? A avaliação dessa pressão. Um outro recurso é a gasometria arterial. O conhecimento da PaO2 é de fundamental importância e da PaCO2, né? O conhecimento é essencial para auxiliar na avaliação do paciente no manejo da oxigenoterapia, bem como se esse paciente tem indicação de ventilação invasiva e na realização dos ajustes dos parâmetros da ventilação mecânica. Então essas informações aqui, ó, o porquê usar a gasometria arterial, qual a vantagem que tem a gasometria arterial em relação a outros recursos, né? Por que utilizar, são extremamente importantes na hora de responder qualquer tipo de questão e é também questão garantida a respeito do tema. E aqui está de vermelho porque através da gasometria arterial eu consigo classificar a gravidade da insuficiência respiratória justamente na relação PF, né? Que é a relação da PaO2 com a FiO2. A gente vai falar em outros vídeos sobre essa relação. A capnografia, ele vai analisar e registrar os níveis de CO2, e em vermelho o mais importante desse recurso, que é recomendada a utilização da capnografia para avaliar a localização da cânula orotraqueal após a intubação, para ajustes da ventilação mecânica e para correção de eventuais distúrbios ácido-básicos, né? Eu tenho uma avaliação e registro dos níveis de gás carbônico. Monitorização da mecânica respiratória, como eu falei anteriormente, então a avaliação da complacência estática, da complacência dinâmica e da resistência do sistema respiratório, né? Eu posso avaliar na mecânica respiratória a pressão de platô, onde ela deve ser mantida abaixo
de 30 centímetros de água, e a drive pressure, que é a pressão de platô menos a PIP. Essa drive pressure é um dos parâmetros indispensáveis para a estratégia protetora, né? E esse valor tem que estar abaixo de 15 centímetros de água. Então, essas informações, esses números, esses valores, né, em que a gente coloca de padrões de normalidade são extremamente importantes, e as bancas de concurso normalmente gostam de elaborar questões com essas informações. Análise gráfica da ventilação mecânica, né? Então, análise que é algo que não é fácil, né, das curvas de volume, fluxo e volume, e pressão e tempo, também auxiliam no diagnóstico. E o mais importante dessa avaliação gráfica é que quando ocorrem as alterações, pode indicar presença de secreções em vias aéreas, e aí você vai ter um padrão serrilhado da curva de fluxo na inspiração e na expiração, bem como limitações de fluxo expiratório proximal e distal. Então, isso que é importante, né? Não a parte de avaliação, não acredito numa questão de avaliação gráfica da ventilação mecânica, mas eu acho mais importante a avaliação assim, o que essa avaliação gráfica me dá de vantagem? Ela dá de vantagem eu poder avaliar, por exemplo, na curva de fluxo e volume, que você vai ter avaliação gráfica na curva de fluxo e volume e na curva de pressão e tempo. Tá? Recursos fisioterapêuticos para o tratamento de indivíduos em ventilação espontânea. A gente falou em ventilação mecânica, agora a gente vai falar em ventilação mecânica. A ventilação não invasiva, VNI, que eu falei anteriormente, né? Para pacientes com saturação periférica menor que 93%, com catéter nasal de oxigênio a 5 litros por minuto, a gente indica por no mínimo 30 minutos a utilização da VNI, desde que o serviço disponha para condições ideais para a sua implementação. Por quê? Porque a VNI ela é um recurso extremamente disseminador do vírus, né? Ele possibilita a geração de aerossóis e, com isso, a propagação do vírus, né? Em alguns serviços, inclusive, que não dispõem de condições ideais, é contraindicado o uso da VNI. Tá? As recomendações de VNI para o período pós-extubação em paciente com risco, com fator de risco para falha na extubação, podem ser mantidas desde que sejam respeitados os critérios acima citados, né? Da segurança do uso da VNI no ambiente correto, né? Com o objetivo de evitar a disseminação do vírus. Agora aqui uma informação importante que está em vermelho. O atraso na intubação pelo uso prolongado da VNI está associado a maior taxa de mortalidade, principalmente nos casos mais graves. É que eu venho falando direto, o tempo todo, sistematicamente falando sobre isso. Né? Atrasou, protelou demais a intubação desse paciente, o prognóstico e a taxa de mortalidade aumenta de maneira considerável. Se não for verificada uma rápida melhora dos parâmetros clínicos em torno de 30 minutos, como a gente falou anteriormente, é provável que o paciente evolua com a rápida deterioração do quadro, né? E aí uma indicação da ventilação mecânica invasiva se faz necessária. Certo? O outro recurso para paciente em ventilação não espontânea é a cânula nasal de alto fluxo. Ela deve ser utilizada apenas em pacientes selecionados com insuficiência respiratória associada à Covid-19. Tá? De vermelhinho também, a resposta ao uso da cânula deve ser avaliada em até 1 hora. Uma evolução favorável é caracterizada por quê? Então eu coloquei uma cânula lá, o paciente começou a saturar mais do que 92%, uma frequência respiratória menor que 28%, uma melhora da dispneia e dos parâmetros da gasometria arterial, e óbvio, uma adequada adaptação ao dispositivo, que é a cânula de alto fluxo, e esses parâmetros, essas melhoras no parâmetros da gasometria arterial é uma PaO2 maior que 65 e um pH maior que 7,34,
Lembrando que os parâmetros de normalidade da PaO2 é em torno de 80 a 100 milímetros de mercúrio, que são os padrões de normalidade. Mas, no caso do paciente com COVID, se ele já tinha uma PaO2 menor que 65 e apresenta um aumento dessa PaO2 acima de 65, já me dá um parâmetro favorável de melhora, um parâmetro de melhora importante na avaliação se a resposta ao uso da cânula está sendo bom ou ruim. Dispositivos de insuflação e exsuflação mecânica, que é a máquina de tosse, né? Ela pode ser indicada em pacientes em respiração espontânea para o objetivo de evitar a intubação orotraqueal com pacientes com grande quantidade de secreção. Procedimentos que não devem ser aplicados na fase aguda da COVID-19 são os potenciais geradores de aerossóis, que são esses dispositivos que a gente acabou de falar da máquina de tosse, de insuflação e exsuflação, dispositivos de respiração espontânea, que é a máscara do EPAP, dispositivos de oscilação oral de alta frequência e dispositivos de impreinsuflação manual. Fisioterapeutas devem avaliar criteriosamente a indicação desses dispositivos, desses procedimentos, bem como o risco que tem para a equipe e para o ambiente hospitalar a utilização desses recursos, né? A gente tem que pesar aí os prós e os contras, tá? É necessário reduzir o esforço inspiratório e maximizar a eficiência mecânica da respiração devido à disfunção respiratória ligada à COVID-19, isso é óbvio que a gente vai sempre buscar. Recursos para o tratamento de indivíduos especificamente em ventilação mecânica. A primeira e a mais importante, sem dúvida nenhuma, que eu tenho certeza que é questão de concurso, clássica, é a estratégia ventilatória, né? Eu posso utilizar tanto o modo de ventilatório controlado a volume, VCV, ou a pressão, PCV. O volume corrente em torno de 4 a 8 ml por quilo, podendo ser ajustado em 6 ou até inferior, se possível, né? Esse quilo aqui, esse peso é o peso predito e não o peso da pessoa, tá? O peso predito. Manter a pressão de distensão alveolar, drive pressure, menor que 15 e uma pressão de platô igual ou menor a 30, como a gente falou anteriormente. Realizar ajuste individualizado dos níveis de pressão de PIP, né, de forma decremental, objetivando a menor drive pressure, que é aquilo também que a gente falou anteriormente também, tá? A meta de oxigenação ela deve ser compatível com a vida, ou seja, uma PaO2 maior ou igual a 60, com a FO2 menor ou igual a 60%, e orienta-se tolerar a hipercapnia permissiva. O que é isso? Um aumento na PaCO2 maior que 55 milímetros de mercúrio, contanto que o pH permaneça maior que 7,2. Lembrando que os valores de normalidade do pH é em torno de 7,35 a 7,45, tá? Dando prosseguimento, a hiperinsuflação no ventilador, ela não é indicada na fase aguda pelo risco de lesão pulmonar. Após a fase aguda, ela pode ser indicada para contribuir para a remoção de secreção brônquica periférica. As manobras de recrutamento alveolar, ela pode ser realizada como forma de resgate em situações de não reversão da hipoxemia, né? Então eu não consigo reverter a diminuição na PaO2, então eu utilizo uma manobra de recrutamento alveolar com a mecânica pulmonar prejudicada, desde que seja evidenciada boa recrutabilidade. Então você tem a capacidade de, na hora da manobra de recrutamento, você observar que realmente você consegue o aumento do recrutamento alveolar com a manobra. A estratégia por meio do protocolo ARDSNET, ela também pode ser utilizada para nortear a titulação PIP. O que é esse protocolo ARDSNET? Esse protocolo ARDSNET é o protocolo em que você titula a PIP baseado na FO2
que esse paciente está utilizando. Em próximos vídeos a gente vai detalhar esse protocolo ARDS-NETS, tá? A manobra mas é bom frisar que não é o ideal, porque ela pode gerar uma PIP muito grande e aí obviamente, né, gerar uma drive pressure também muito grande, tá? A manobra de recrutamento acarreta importante acometimento hemodinâmico, porque eu aumento muito a pressão positiva intratorácica. E com isso você tem que realizar a monitorização hemodinâmica, bem como possíveis ajustes nas drogas vasoativas. A estratégia de posição prona também deve ser considerada, né? Então aqui a gente está diante de uma situação em que a gente vai utilizar a manobra de recrutamento alveolar, quanto outras formas de reversão da hipoxemia não foram bem sucedidas. É o que falou lá em cima. Em situações de não reversão da hipoxemia, eu entro com recrutamento alveolar. E aí, frisando que a posição prona ela pode ser uma conduta também importante. Posicionamento terapêutico, né, que a gente vai falar aqui agora da posição prona, deve proporcionar a maior eficiência diafragmática possível, né? A ventilação dos alvéolos será dependente da ação da gravidade, fazendo com que regiões do pulmão não dependentes, ou seja, que não estão em contato com a cama, geram pressões pleurais mais negativas, convergindo para a expansão passiva. Então, né, o posicionamento do paciente visa isso, né? Então, a parte que não está em contato com a cama é chamada de pulmão não dependente, ou região não dependente, e a que está em contato com a cama em região dependente. A que não está em contato com a cama, a região não dependente, ela vai gerar pressões pleurais mais negativas, aumentando a possibilidade de expansão nessa região. Então, regiões pulmonares colapsadas, elas devem ser posicionadas de forma não dependente da gravidade, ou seja, se eu tenho uma área colapsada do lado direito, eu coloco esse paciente em decúbito lateral esquerdo, né, porque a posição, o lado direito vai ser não dependente. E aí, dessa forma, elas vão ser expandidas passivamente. Recomenda-se a postura sentada ou semi-sentada, com a manutenção da cabeceira elevada em torno de 30 a 45 graus, visando a melhora da mecânica respiratória e o risco de desenvolvimento de pneumonia associada à ventilação mecânica. É essencial favorecer as alternativas de decúbito lateral quando necessário, indicar a posição prona e semiprona. O paciente deve ser colocado em uma postura estável, com utilização de almofada e acessórios que reduzem o esforço para a manutenção dessa postura. Se o paciente tiver que utilizar o esforço para manter uma determinada postura, por mais que essa seja benéfica, esse esforço vai gerar gasto de energia e esse gasto de energia pode reverter em problema na mecânica respiratória. Então, você colocar ele da forma mais confortável possível. A posição prona, a gente vai falar especificamente sobre ela numa aula para frente, tá? E em relação também à mobilização precoce em aulas, no próximo vídeo, no vídeo 4, a gente já vai falar sobre mobilização precoce. Então, para finalizar, o posicionamento da Asobrafir visa que o fisioterapeuta atuante nesse cenário ajude a garantir a sobrevida dos pacientes, adotando estratégias protetoras nos casos mais graves, adequadas abordagens de avaliação e tratamento, justamente para reduzir as funções respiratórias e funcionais características dessa infecção. Visa também, evitar a disseminação do vírus por meio de utilização de recursos adequados e também dos empregos dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, que a gente também vai ter um vídeo somente sobre isso. Tá certo? Então a gente termina aí o vídeo 3, que são os recursos que a gente tem em terapia intensiva para pacientes com a Covid-19. Se você gostou do vídeo, você compartilha, você marca alguém, e compartilha nas suas redes sociais também. Se você quiser, esse vídeo também faz parte do curso preparatório online para concursos em fisioterapia, onde a gente discute em diversas áreas
da fisioterapia é o tema especificamente sobre concurso, igual a gente está fazendo aqui nesse mini curso, é só me visitar lá no Instagram, @paulobrito.fisio. Lá você vai fazer um cadastro e você vai receber maiores informações sobre esse cursinho. Beleza? Então até o próximo vídeo e fiquem com Deus.